E aí, pessoal, tranquilo? O professor Josué falando aqui. Hoje nós estamos com a nossa aula síncrona acerca do orçamento empresarial. Essa aula, em conjunto com a aula do dia 10/8/2021, vão ser as aulas que vão estar encerrando o nosso segundo NAP. Então, nós estamos tratando a partir desse momento algumas estratégias, alguns pontos importantes acerca de planejamento, acerca da construção, acerca da elaboração do orçamento empresarial. A minha câmera está aberta nesse momento para fazer a apresentação do nosso conteúdo. A partir do próximo slide, a nossa câmera será desligada para que vocês possam visualizar melhor o formato do nosso slide, e as dúvidas vocês podem tirar comigo através do grupo, através do e-mail, e podem também mandar via cigar. Então, iniciemos a partir desse momento o conteúdo da nossa aula. Para que nós iniciemos o conteúdo acerca do orçamento empresarial, é indispensável que nós relacionemos primeiramente a relação entre o planejamento e o controle dentro das organizações. Tomando como base a publicação de hoje, 2000, lá na página 359, nós podemos compreender que o planejamento ele consiste em estabelecer com antecedência as ações a serem executadas, e isso dentro do cenário e das condições pré-estabelecidas, estimando os recursos a serem utilizados e atribuindo as responsabilidades para atingir o que? Os objetivos que nós fixamos, objetivos fixados. Então, nós compreendemos a partir dessa citação que o planejamento ele é uma ferramenta, ele é muito utilizada para estabelecer essa construção com antecedência das ações, para que não se trabalhe com base em dados não conhecidos, com base em futuros incertos. Claramente, através do planejamento, nós não iremos ter o controle total de tudo, mas a ferramenta é muito importante para o prosseguimento da organização dentro das suas atividades operacionais. E Gopley e Nickbeck dizem que o planejamento financeiro é o processo de estimar a quantia necessária de financiamento para continuar as operações de uma companhia e decidir quando e como a necessidade de fundos seria financiada. Então, trazendo esse conceito de financiamento, de planejamento relacionado com o financiamento, a gente consegue ter essa construção que é tentar estimar a quantidade necessária do financiamento de recursos financeiros para a elaboração, para a continuidade das nossas atividades. Prosseguindo com a disposição de conhecimento, nós sabemos que existem premissas para o planejamento financeiro. Então, quais premissas são importantes para o planejamento financeiro? A fixação de objetivos gerais da empresa, estratégicos, determinação dos objetivos de cada setor da empresa em função dos objetivos gerais ou estratégicos, e o estabelecimento de um sistema de informações que permita avaliar a execução dos planos em confronto com as previsões. Então, a partir desses três objetivos, a partir dessas três premissas, nós compreendemos que o objetivo, a fixação de objetivos, ela se demonstra como uma premissa para que se haja esse planejamento financeiro, assim também como a determinação de objetivos em cada setor. Trabalha-se os objetivos gerais da empresa e trabalha-se objetivos para cada setor. Então, a partir dessa instituição dos objetivos, nós estabelecemos um sistema de informação que trabalha de uma forma cíclica, ou seja, circular, e esse sistema de informação ele vai promover a avaliação do processo, a avaliação contínua deste processo. Em continuação do assunto, nós comparamos aqui nesse ponto
os níveis de decisão e os tipos de planejamento em uma relação, em uma correlação. Então, a gente percebe que existem, dentro de uma organização, o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Dentro desses níveis, nós podemos promover no nível estratégico decisões estratégicas. E o planejamento estratégico ligado ao nível mais elevado, ao nível tático, que são as decisões táticas, que é o planejamento tático, e ao nível operacional, que está relacionado com as decisões operacionais e o planejamento operacional. Então, percebam que o nível operacional é aquele nível onde está sendo realizada as atividades operacionais da organização, as atividades de produção, as atividades de venda, de entrega, as atividades logísticas, dentre outras. No nível tático, nós encontramos a primeira gerência, que é formada por supervisores, por gestores, que traçam, dentro do nível operacional, estratégias para que possam se gerar decisões. E a um nível maior, o planejamento estratégico, que é a alta organização, que visualiza toda a organização de um ponto de vista mais holístico, de um ponto de vista também mais sistêmico, onde se olha como uma visão de águia, ou seja, se olha adiante, mas também se olha como o processo funciona peça por peça. Diante disso, nós falamos sobre a visão holística e a visão sistêmica. Esse slide, por exemplo, ele tenta trazer exemplos dos tipos de decisões, dos tipos de planejamentos. Então, a gente percebe que dentro do planejamento operacional, lançamento de novos produtos, plano de promoção, plano de vendas, pesquisa de mercado, investimento, plano do fluxo de caixa, demonstrações contábeis projetadas, plano de capacidade da produção, dentre outros. Lá no nível tático, planejamento do mercado, planejamento financeiro, planejamento da produção, RH, planejamento organizacional. E lá no nível estratégico, se relaciona ao planejamento estratégico, que é aquele planejamento, como o professor já falou anteriormente, que traz essa visão sistêmica e holística, que procura enxergar a organização como um todo, para que assim possam se traçar estratégias para a continuidade e para a evolução da organização. Prosseguindo ao planejamento financeiro de longo prazo, que nós chamamos também de planejamento, que é o planejamento estratégico, ele cobre em geral um período de 2 a 10 anos. Eles não são explícitos em números, ou seja, eles são dados qualitativos. Então, dentro do planejamento estratégico a longo prazo, que é o planejamento financeiro a longo prazo, nós vamos traçar metas, vamos traçar objetivos, vamos traçar estratégias, mas nós não vamos mensurá-las, nós vamos traçá-las de forma qualitativa, porque para que através dessas metas o nível tático e o nível operacional consigam traçar metas que possam ser mensuradas quantitativamente. Então, planos financeiros integrados ao processo da produção e marketing para orientar a empresa, empresas que estão sujeitas a elevados graus de incerteza, dentre outras questões, são levadas em considerações lá no plano estratégico. Quando nós tratamos sobre o planejamento financeiro a curto prazo, nós tratamos de uma expressão formal que é geralmente dada em termos quantitativos, como o professor já explicou anteriormente, das metas empresariais para um período específico, normalmente um ano. E dentro dessa prática, o orçamento empresarial, que é composto por orçamento de vendas, orçamento de produção, orçamento de custos de produção, orçamento das despesas operacionais, orçamento de investimentos e orçamento de caixa. E aí a gente abre um adendo que nós estamos tratando sobre orçamento empresarial. Então, dentro das organizações de primeiro setor, que nós podemos dizer, as organizações privadas, a gente entende a ferramenta do orçamento como uma ferramenta que é elaborada de forma estratégica. Mas ao relacionarmos à contabilidade pública, o orçamento ele não é só uma estratégia, ele é uma conta que faz parte lá
do balanço patrimonial, das contas orçamentárias, são contas que são obrigatórias por legislação. Tratemos agora, então, especificamente sobre o orçamento. Esse fluxograma proposto em grupo de quadros orçamentários explica mais ou menos como funciona o sistema orçamentário, isso lá trazido por Sobansky em 1994, página 19. Esse sistema orçamentário é sistema orçamentário privado, como o professor falou anteriormente. Então, a gente encontra primeiramente a figura do plano de orçamento e orçamento de marketing, onde o orçamento de vendas está ligado ao orçamento de despesas comerciais e da promoção. Então, quando formos criar o orçamento de vendas, quanto se vai gastar, quanto se vai vender, quanto se vai alcançar, precisa-se e não pode-se de momento algum dissociar o orçamento das despesas comerciais e das promoções. Da promoção em si, ou seja, quando a gente fala em promoção, não só em abatimento de preço, mas em promover o produto também. Essa questão leva-se em consideração. O plano de orçamento da produção segue a partir do plano de vendas, onde se analisa orçamento de quantidades a produzir, quais são as quantidades, como produzir em tal quantidade, como chegar a essas quantidades. E para se avaliar essa questão, se leva em consideração o orçamento de materiais de produção, orçamento de mão de obra direta, orçamento de custos indiretos da fabricação, e ali trazendo uma linha por fora, lá direto do orçamento de vendas, o orçamento das despesas administrativas e outras. Por quê? Porque nós sabemos que as despesas administrativas e outras não estão relacionadas à produção, são despesas ligadas ao administrativo, então elas não são custos, são despesas, assim como bem já foi revelado. Então, dentro dessa linha, como um conjunto, o orçamento do ativo permanente, que inclui os investimentos, levando-se em consideração a relação com o orçamento de caixa, relacionando o dinheiro em caixa, os empréstimos, dentre outras coisas. E aí, por fim, a gente faz essa projeção da demonstração do resultado, a projeção do balanço patrimonial e a projeção da demonstração de origens e aplicação de recursos. Nesse momento, se tratando de um sistema orçamentário empresarial, Moreira ele deixa a seguinte definição acerca do que vem a ser um sistema orçamentário empresarial, classificando ele como um conjunto de planos e políticas que, formalmente estabelecido em valores financeiros, permite à administração conhecer os resultados operacionais da empresa. Neste slide, nós explicamos a relação com outras áreas, levando em consideração a periodicidade do plano de projetos, os planos periódicos, levando em consideração os fatores como resultado a curto prazo, resultado a longo prazo, dentre outras questões. Nesse slide, nós demonstramos as vantagens do sistema orçamentário. Então, você vê aqui as vantagens bem colocadas, introduzir o hábito de exame prévio, minucioso da informação, antes de tomar decisão, contribui para a tomada de decisão mais rápidas e acertadas, dentre as outras opções. Então, percebam que a principal vantagem trazida para o sistema orçamentário está justamente relacionada em produzir informações eficazes, informações que possam ser tempestivas e que possam ser fidedignas para a tomada de decisão. Demonstrando as vantagens de se utilizar o orçamento empresarial, podemos dizer que exige que sejam concretamente fixados objetivos e políticas para a empresa e suas unidades. A integração de diversos orçamentos força os membros a fazerem planos de acordo entre si. Então, força os setores a trabalhar em convergência, que é algo que nós discutimos desde o primeiro dia de aula. Obriga os administradores a quantificarem e datarem projetos, isso é muito importante. E a alta administração passa a delegar poder. Trabalhando as limitações, nós vemos que os dados dos orçamentos são somente estimativa, então são valores estimados, não são valores reais, apesar de se haver todo esse planejamento. Voltamos a falar que quando nós não estamos trabalhando com valores reais,
nós ficamos reféns de projeções. Ele deve ser continuamente monitorado e adaptado às novas circunstâncias e o custo do sistema para a sua implantação. Às vezes, você precisa avaliar corretamente a questão do custo-benefício, porque pode ser que se haja todo esse custo para a criação do orçamento empresarial e não se chegue a benefícios que possam cobrir esse custo, que possam valer a pena o custo. Tratemos agora um pouco sobre princípios do planejamento estratégico. Princípios esses eles envolvem questões de envolvimento administrativo, adaptação organizacional, contabilidade por área de responsabilidade, orientação por objetivos, comunicação integral, expectativas realísticas, oportunidade, aplicação flexível, acompanhamento, dentre outras questões, o reconhecimento do esforço individual. Então, o planejamento estratégico ele promove esses princípios e esses princípios serão tratados com mais afinco a partir do próximo slide. Tratando sobre princípios de envolvimento administrativo, quando nós falamos sobre essas diretrizes gerais, nós compreendemos as características do planejamento e controle do lucro, a relação do estar convencido de que tal enfoque é preferível à sua inexistência, estar disposto a empregar esforços intensos, apoiar o programa em suas várias ramificações. Então, esse envolvimento administrativo está se relacionando à administração da empresa. São princípios que precisam estar vinculados ao orçamento para que se haja a própria existência desse orçamento. Se não houver esse princípio, dificilmente conseguirá se executar o orçamento. O princípio da adaptação organizacional se relaciona com os indivíduos que fazem parte e como essas tarefas são executadas, falando de responsabilidades organizacionais claramente definidas. Então, para que se faça um orçamento, todo mundo precisa saber o que precisa fazer. Eu não sei, eu trabalho há 300 anos nessa empresa e eu não sei o que ela faz, eu não sei quais são minhas funções. Então, isso são questões que precisam ser levadas em consideração. Devem ser evitados duplicações de esforço, diluição de responsabilidade, fazer o serviço novamente. Isso é algo que é totalmente frustrante, ninguém gosta de refazer um serviço que já foi feito. Então, quando nós falamos desse princípio da adaptação organizacional, nós estamos tratando sobre essa questão. Ao meu ver, esse é o princípio que é mais interessante, porque ele é um princípio que ele promove uma transparência a um nível que realmente chega a ser, diria assustador, mas de um ponto de vista positivo. Então, quando nós temos a contabilidade por área de responsabilidade, quando nós dividimos a questão da contabilidade, como setores trabalham a sua contabilidade, quando cada um divide, a gente consegue compreender um processo como um todo, como um processo mais justo, mais transparente. Então, quando o sistema contábil se trabalha de acordo com a estrutura organizacional, viabilização de orçamento, relatórios de acompanhamento, custo-benefício, planos de conta diversificados, são questões muito importantes. O princípio da orientação para objetivos, ele pretende criar condições de ações voltadas ao atendimento de objetivos específicos, como estabelecimento de padrões, mensuração e eficiência de controle, um objetivo muito interessante para se trabalhar questões pormenores, questões mais objetivas e assim avaliar processos que são amplos de uma forma menor para que se possa garantir melhor qualidade. O princípio da comunicação integral, como o nome já bem diz, ele trabalha a qualidade da comunicação e como é que está se realizando essa comunicação dentro da organização. O princípio da expectativa realística está relacionada às questões de extremos, como deve ser evitados, ausência de desafio e exigência irreal, metas serão consideradas realísticas. Então, quando se prepara metas, se cria, se estipula modelos que possam ser cumpridos. Então, é uma coisa que chega a ser brincadeira, mas tem muita organização que cria metas que
não podem ser cumpridas, é porque eles não levam em consideração na construção do seu orçamento, na construção do seu plano orçamentário, o princípio da expectativa realística. O princípio da oportunidade não está relacionado ao princípio da oportunidade dentro da contabilidade. A gente está falando de orçamento, mas ele está se relacionado ao como o plano deve estar pronto antes do início do período por ele compreendido, ou seja, ele tem que estar pronto antes de iniciar. Não se pode iniciar um projeto sem que se esteja com o calendário de elaboração pronto, para que se possa evitar o máximo possível quaisquer problemas. O plano de aplicação flexível também, ao meu ver, é um plano muito importante. É aquele plano que a gente tem que simplesmente entender que nem tudo pode ser considerado, nem tudo pode ser entendido e não tem como se dominar tudo. Então vai chegar um momento que algo vai sair do nosso controle e isso é algo que nós devemos prever também. O princípio do acompanhamento funciona como uma estratégia também de controle, onde se vai acompanhar o processo, onde serão geradas ações corretivas. Em caso de desempenho inferior, serão recompensados desempenhos que tenham atendido ou ultrapassado metas, dentre outras coisas muito relacionadas ao controle. O princípio do reconhecimento do esforço individual e do grupo nada mais é do que ele já diz. Então, deve-se ter o reconhecimento por ações individuais e deve-se ter reconhecimento pelas ações do grupo, sabendo valorizar os colaboradores das mais diversas formas possíveis. Tratemos agora sobre planos operacionais. Vamos falar sobre orçamento de vendas. Primeiro ponto que a gente tem que tratar são restrições no orçamento de vendas, restrições internas, que é capacidade produtiva insuficiente, estrutura administrativa inadequada, pessoal interno que não está habilitado, está inabilitado, insuficiência de capital de giro, são pontos que devem ser levados em considerações. Dentre as restrições externas, a política de comércio exterior desfavorável, política monetária desfavorável, mercado fornecedor precário, restrição de mão de obra externa, dentre outras coisas. Essas são algumas das restrições relacionadas ao orçamento de vendas. E a pergunta que fica, né, gente, como vamos prever o necessário, os dados necessários? Então, os dados externos se referem-se à economia, ao crescimento da população, a políticas econômicas, comércio no exterior, dentre outras coisas, como vocês podem visualizar no slide. Os dados internos referem-se à empresa, informações contábeis, estatísticas internas, dentre outras coisas. Na hora que tu fores construir o teu orçamento de vendas, você deve levar em consideração os dados externos e dados internos. Externos relacionam-se à economia, internos referem-se à empresa. Então, pessoal, a partir dos dados internos e externos, inseridos em modelos e técnicas de previsão, proporcionam a possibilidade de previsão de vendas e da receita. Então, a partir dos dados internos e externos, nós conseguimos prever, tentar criar esse orçamento de venda. A partir do nível de produção, estima-se os recursos necessários. Então, avalia-se os dados internos e externos para se estimar a receita, avalia-se a produção para se estimar os gastos, despesas, custos, investimentos e desembolso. Então, a gente projeta a variação do patrimônio da empresa a partir do orçamento de vendas. Tratando sobre decisões fundamentais, nós precisamos levar em consideração que os objetivos precisam estar claros e diretos. Isso aí é algo que a gente vem falando há muito tempo, né, gente? E as políticas de marketing, preço, produtos, distribuição e propaganda. Falemos agora um pouco sobre o plano de marketing. Ele normalmente inicia a montagem de um plano. Os demais orçamentos dependem dele. Ele expressa julgamento da empresa sobre conhecimento das condições atuais, meio externo, impacto dos objetivos para a empresa, estratégias a curto e longo prazo. Então, a gente divide em plano de vendas e produtos, plano de propaganda e publicidade e planos de despesas comerciais, levando em consideração que todos os outros planos, para serem criados dentro do orçamento, precisam estar relacionados ao plano de marketing. Dentro ainda do plano de marketing,
trataremos agora sobre o plano de vendas ou prestação de serviço, que tem essa relação com o plano estratégico, participação de equipe de vendas, plano de comunicação com o mercado, plano de despesas comerciais e como se cria essa inter-relação, como essa inter-relação é preparada para que se trabalhe em conjunto na construção do orçamento. Então, lá do orçamento, aqui o professor tentou escrever, mas enfim, vamos prosseguir. Trabalhando os tipos de análise, nós entendemos dois tipos de análise, que são as análises qualitativas e são as técnicas quantitativas, que são técnicas de análise. Nas técnicas qualitativas, que elas dependem exclusivamente da expertise do previsor, geralmente mais caras e trabalhosas, com métodos quantitativos de previsão. Elas tratam sobre ideias, séries históricas disponíveis, julgamento humano, dentre outras coisas. As técnicas quantitativas dividem-se em dois subgrupos principais: séries temporais e modelos causais. Então aqui a gente tem um modelo para você utilizar no teu orçamento, uma tendência de vendas utilizadas, levando em consideração aqui o tamanho da empresa, pequena, média, grande, o total, os procedimentos usados para obtenção de estimativa de vendas. Então, todos esses indicadores aqui o professor vai passar. Esse aqui é o método utilizado, publicado lá por Burnett, Stord e Glenn, lá em 1958, para você ver que... Lembrando também, gente, é bom focar que se a gente for relacionar as fases da contabilidade gerencial, que a contabilidade gerencial é dividida em 4 fases principais, nós compreendemos que o orçamento já se participava dentro da primeira fase. Então, o orçamento, a figura do orçamento já existia desde a primeira fase. Tanto é que a publicação é lá de 1958. Foi uma das primeiras ferramentas a surgirem para auxílio na tomada de decisão. Aqui outro modelo com estudo de 36 empresas, lembrando, gente, que a terminologia correta não seria a fase, mas estágio. O primeiro estágio da contabilidade gerencial é lá em 1950, anterior a 1950, que tratava sobre orçamentos. Então, em 58, o orçamento já era uma ferramenta muito utilizada. O segundo estágio ele dura entre 1950 e 65. O terceiro estágio entre 65 e 85, que começaram a surgir ferramentas. No segundo estágio começou a se utilizar as ferramentas de custeio, os métodos de custeio. Na terceira fase, uma análise mais de cunho em apoio qualitativo. E agora na quarta fase que nós vivemos, que veio a partir do IMA, que é posterior a 95, nós já visualizamos sim a importância dos dados quantitativos, mas também a importância dos dados qualitativos. Daí que surge a ferramenta que é o Balance Scorecard, que é uma ferramenta que puxa dados financeiros, dados dos stakeholders, dados do mercado, dentre outros dados, e vai relacionando na ferramenta. Estamos em processo de finalização, então tratemos aqui sobre algumas técnicas de previsão orçamentária, como quantitativas, médias simples, médias móveis, regressão linear, qualitativas, pesquisa de mercado, projeção de cenários, painel de consenso, brainstorm, que é essa tempestade de ideias, analogia, teoria da catástrofe, dentre outros dados qualitativos. A gente percebe que os dados quantitativos eles foram muito utilizados no início, no primeiro estágio da contabilidade gerencial. Não que eles não sejam utilizados hoje, são muito utilizados sim, mas hoje o enfoque está na união, principalmente dessas questões relacionadas aos dados qualitativos. Aqui Lean apresenta um modelo de previsão de demanda, a partir dos métodos qualitativos, a fazer uma avaliação subjetiva, exploratória, e conforme os dados aqui expostos, de opções, né, onde a gente encontra os juros executivos, pesquisa de opinião, junto à força de vendas dentro da avaliação subjetiva e dentro dos dados exploratórios, construção de cenários, métodos, Delphi, métodos de analogia, dentre outras questões. Dentro de uma previsão baseada em dados quantitativos, a gente fala sobre séries temporais, que é extraposição, suavização, exponencial, médias, Box-Dickens, e
métodos causais ou explicativos, que são correlações e modelos econométricos, como a própria economia comportamental, dentre outras ferramentas. Para que nós venhamos a finalizar, um orçamento de produções. Dentro dos tipos de orçamentos de produções, dos processos produtivos, nós temos o processo constante, que é um processo de maior custo de estocagem, que é um processo que ele é constante, ele segue uma linha tênue, e o processo variável, que ele tem um maior custo de manutenção, de equipamento, maior custo de mão de obra, conforme os gráficos explicam aqui à direita. Então, dentro de uma produção constante, nós temos uma política de flexibilidade em vendas, otimização dos ativos, minimização do regime extraordinário de trabalho, gestão facilitada, dentre outras coisas. Dentro da produção variável, maior custo de mão de obra, administração de materiais complexas, dentre outras coisas, cada uma com suas limitações e possibilidades. Para que nós possamos fazer o plano de produção, nós precisamos ter o conhecimento sobre o plano de vendas, características de armazenamento, economia da escala de processo, capacidade ótima e máxima da produção, a duração das etapas, lotes econômicos, da utilização da mão de obra direta, dentre outras questões. Então, dentro do orçamento de produção, as quantidades exigidas pelo plano de marketing devem ser ajustadas em função das políticas de produção e estoques, e deverão indicar os volumes a serem produzidos por produto e período. Nessa equação, volume de vendas mais variação de estoque igual à exigência da produção. Tratando sobre a responsabilidade pelo planejamento de produção, o plano de vendas ele traz essa informação sobre a variação de estoques de produtos acabados. O plano que perpassa para o plano de produção, onde se vai ter essa questão do orçamento de matérias-primas, orçamento de mão de obra, orçamento de custo indireto de produção, conforme aquele fluxograma que a gente viu lá um pouco anteriormente na nossa aula. Dentro do nosso plano de produção, a gente fala sobre a política do estoque final, sobre vendas anuais nessa relação. Então, a gente faz essa relação, este cálculo, né? Qual a necessidade para atingir as vendas planejadas? Mais o estoque final, então o total exigido, menos o estoque inicial. Então, a partir desse cálculo, nós temos o resultado da produção planejada para o ano. Nós pegamos as nossas vendas anuais, nós somamos elas aos dados, tendo o total exigido. E daí nós tiramos o estoque inicial. Então, a gente cria dentro do orçamento um estoque planejado para o ano, uma produção planejada para o ano, com orçamento baseado numa média das vendas anuais e com política do estoque final. Daí, nós utilizamos lá o total, que são os meses do período, que foi 4.200, que entrou na 14.200, que entrou na equação, e a gente tira também a média para saber qual foi a média vendida, isso com base nas vendas do ano anterior. Por fim, nós precisamos representar as informações graficamente, então é importante que nós façamos o gráfico. Uma opção que nós podemos seguir é dar preferência à estabilidade da produção, mas isso levando em consideração todo o ano. Então, a gente encontra aqui no gráfico a relação entre a preferência à estabilidade da produção. Então, podemos dar à estabilidade da produção preferência para que ela seja estável. Outra preferência que eu posso seguir dentro do meu orçamento também é uma preferência à estabilidade do estoque. Então, levando em consideração o nível constante durante todo o ano, levando em consideração que o estoque também é primordial para a produção, porque sem estoque nós simplesmente não conseguimos dar prosseguimento, e essa também é uma opção. Pode-se também optar por nem dar preferência à produção nem ao estoque, levando em consideração buscar um equilíbrio entre as vendas, estoque e produção, que é um ambiente muito mais agradável, mas um ambiente muito difícil de se alcançar, mas pode ser sim projetado. E a pergunta que eu deixo para vocês, e eu quero que vocês respondam aí no chat do YouTube. Todo mundo responda, que vai contar ponto para a nossa participação. Lembrando que nós não vamos ter atividade nenhuma fora a prova. Então, a nossa frequência de participação vale 2 pontos. E você vai responder essa pergunta aí no chat. Porque normalmente é desejável manter um nível estável de produção. Nesse slide eu te digo alguns porquês. Claramente eu não quero que você repita o que está no slide. Eu quero que vocês, a partir dessas informações,
façam as suas próprias conclusões. Por fim, pessoal, quando a gente fala em níveis de produções, a gente tem que dar preferência à estabilidade da produção para todo ano, dar preferência à estabilidade dos estoques a nível constante durante o ano, e não preferência à produção nem aos estoques, buscar alcançar o equilíbrio entre as vendas, estoque e a produção. Esses são meus níveis de produção conforme o período. Então, se eu prefiro dar preferência à estabilidade da produção, eu faço isso para todo ano. Se eu preferir dar preferência à estabilidade dos estoques, eu faço a nível constante durante todo o ano. Se eu não quiser dar preferência nem à produção nem aos estoques, eu posso buscar o equilíbrio. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês hoje. Essa aula eu devia ter gravado há um tempo atrás, mas infelizmente a gente teve tantas intercorrências. Mas essa aula, junto com a aula do dia 10, vai estar encerrando o nosso conteúdo para o segundo NAP. E a partir da semana que vem já vai estar disponível a prova do segundo NAP via SIGA-A. E vocês vão poder realizar a prova. E qualquer dúvida, o professor está aqui até antes da prova, né? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem com Deus e que tudo possa prosseguir da maneira correta. Eu espero que vocês continuem com esse nível de aprendizagem que é tão bom, que é uma aprendizagem percebida. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau.